A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, o governo federal está firmemente empenhado na aprovação da proposta de emenda constitucional que reforma a Previdência Social, proposta que reforma o sistema previdenciário em todo o país. O presidente Jair Bolsonaro está retornando de Israel com um firme compromisso de se empenhar ao máximo por esta aprovação. E sobre o significado político desta reforma, nós conversamos agora com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Caríssimo amigo Antônio Marcelo Jackson, boa tarde, prazer imenso em voltar a ouvi-lo na Sputnik. Boa tarde, Arnaldo, boa tarde a todos os ouvintes, é sempre um prazer atendê-los. Nós temos o primeiro escalão do governo empenhado nesta aprovação, tanto que o próprio presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estão mantendo contatos diretos com as lideranças partidárias para tratar desta reforma da Previdência Social. E o que esta primeira votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara representa para o governo, o que ela indica sobre a força do governo para a tramitação do texto na Câmara dos Deputados, que é o primeiro estágio da tramitação, e depois se seguirá a tramitação do Senado, obedecidas as duas votações em plenário na Câmara. Bom, Arnaldo e todos os ouvintes, é lógico que é um desafio para o governo em virtude de derrotas recentemente detectadas, apresentadas em votações na Câmara em relação ao governo Bolsonaro. Agora, o maior problema em termos políticos, isso é uma coisa que o que eu vou falar não há novidade alguma, é que o governo está apresentando uma reforma de Previdência com inúmeros problemas, inclusive na própria base aliada já se detectou uma fragmentação tremenda em virtude desses problemas, nós podemos citar alguns daqui a pouco, e ao mesmo tempo, concomitantemente a isso, uma ausência de um projeto de governo. Ou seja, é como se dissesse assim, olha, ok, a respeito de reforma de Previdência, sejamos sinceros, o governo Fernando Henrique fez, o governo Lula fez, quer dizer, parece que quase todos os governos fazem alguma reforma na Previdência, isso aí não é novidade alguma, né? Agora, essas reformas, elas aparecem, como é que eu vou dizer, numa carona de um projeto de governo. Então, se há um projeto X, olha, eu quero atingir tal meta e, em nome disso, eu preciso também de fazer uma reforma na Previdência. E acontece que o caso do governo Jair Bolsonaro, isso não está ocorrendo. Ou seja, qual é o projeto de governo? Por hora é só uma reforma na Previdência, e ainda assim com falhas. Então, aí fica difícil convencer politicamente, porque a Câmara dos Deputados, principalmente a Câmara, e aí assuntos que nós já tratamos em outras ocasiões, aqui em conversas com a Sputnik, o deputado federal, por uma eleição de voto proporcional, por uma série de coisas, ele fica muito arisco em relação a embarcar em canoas que se revelem canoas furadas, e que eles possam perder votos. Vamos lembrar a própria renovação da Câmara, o que aconteceu, Quer dizer, então, muita gente já velha de guerra, não foi reeleita no ano passado, exatamente o nome de canoas furadas que se meteram muito recentemente na política nacional. Então, eu acho, Arnaldo, o desafio para o governo agora é gigantesco, em função de erros do próprio governo, erros políticos. Sim. Essa questão dos votos nós vamos já abordar, até porque há um pronunciamento desta quarta-feira do ministro Paulo Guedes sobre essa questão. Mas agora eu lhe pergunto, Antônio Marcelo Jackson, quais são os principais pontos considerados críticos para a aprovação da reforma? Em primeiro lugar, ela está querendo quebrar, em vários aspectos, o vínculo da questão da Previdência Social com a Constituição Federal. Isso os próprios deputados da base aliada ficam muito reticentes. Ora, é como se você dissesse que a partir de agora, se aprovada essa reforma, então não há garantia nenhuma previdenciária para o trabalhador, pelo menos uma parte desses trabalhadores. Esse é o primeiro problema e isso é uma coisa que é muito delicada, Porque, volto a dizer, você está falando de um país onde você tem uma concentração de renda que ainda é absurda, você está falando de um país em que o trabalho escravo ainda aparece em larguíssima escala, você está falando de um país onde esse trabalho escravo é detectado e aí fiscais são assassinados quando eles vão denunciar isso. Então isso não é pouca coisa, quando você fala que uma parte dos trabalhadores estaria totalmente no relento,
Em segundo lugar, um outro ponto muito que também está dividindo a própria base aliada é que, no caso, por exemplo, especificamente dos militares. Especificamente dos militares, você tem o quê? Ora, que se coloca que as mais altas patentes estariam salvaguardadas, e aí depois, se quiserem, eu posso tecer alguns comentários sobre isso, e as baixas patentes, e até mesmo outros militares, como o caso dos bombeiros ou da polícia militar, que é ligado aos estados, qual é a ideia? Deixar que os estados resolvam isso. Né? Ou seja, tirar o guarda-chuva protetor da União e deixar ao relento também essas outras partes. Isso repare, eu não estou nem aprofundando na análise, mas isso já faz com que a base aliada rache. Né? Ela se fragmenta mesmo. Você tem vários deputados federais que já colocaram, olha, isso aí eu não apoio. Então são problemas muito sérios, tá? O primeiro ponto, que é desvincular da Constituição, isso é uma coisa muito grave. E segundo, você começa a distinguir, olha, se você é de uma elite, você está protegido pela lei, e se você não for da elite desse grupo, você está fora. Ora, por favor, né? Aí fica difícil. Antônio Marcelo, as recentes questões polêmicas envolvendo o governo vão influenciar a votação no plenário da Câmara? Sim, bastante, né? Bastante, porque você tem, vamos pegar agora na recente viagem ao exterior, né? Ou mais particularmente agora essa viagem a Israel. Eu não tenho problema nenhum se fulano ou beltrano simpatiza mais com este ou com aquele governo. Até aí não há inconveniente. Agora, quando ele coloca em perigo a economia do país, isso aí é uma coisa muito grave. Isso aí não pode. É curioso que Jair Bolsonaro fale tanto da ditadura militar, elogie tanto a ditadura militar e se esqueça de uma grande aula que foi dada por Ernesto Geisel na política externa, que é o pragmatismo. Né? Ora, quem é que inaugura o pragmatismo na política externa brasileira? Falando que o Brasil deveria se dar muito bem com árabes, com israelenses, foi o momento que o Brasil retoma as relações com a China, por exemplo, foi com Geisel. E desde então todos os governos cumpriram à risca essa lição. Ora, vamos ganhar dinheiro, né? Isso é que interessa. E se o país está com problemas econômicos, e se em nome dos problemas econômicos se deseja fazer uma reforma da Previdência, o que você faz? Você coloca em risco uma parte fortíssima da economia, que é o agronegócio, né? Como a abertura desse escritório comercial em Jerusalém. Era totalmente desnecessário. Não precisava chegar a esse ponto. Então, quer dizer, e tanto que a própria bancada ruralista está cabreira com isso tudo. E a bancada ruralista, em função de um medo dessa retaliação dos árabes, nós estamos falando aí de algo que beira os 7 bilhões de dólares de exportações, num saldo positivo de mais de 4 bilhões para o Brasil, né? Então, isso é uma coisa muito grave. Aí você vai pedir que essa bancada ruralista, por exemplo, vote a favor do governo, isso fica difícil. Então, quando você me pergunta, essas atitudes do governo, elas podem atrapalhar? Sim, claro que atrapalham. Quer dizer, falta ali uma aula de estratégia. Parece que esqueceu de pragmatismo, parece que esqueceu de todas as lições oferecidas, inclusive pela própria ditadura militar. Vamos voltar então à questão dos militares. O texto da reforma previdenciária dos militares influencia a opinião dos parlamentares sobre a reforma previdenciária em geral, lembrando que o presidente encaminhou, junto à criação de um sistema previdenciário para os militares, o projeto de reestruturação da carreira militar. Isso também pode ter impacto sobre os votantes, sobre os deputados federais que vão apreciar a reforma previdenciária? Sem dúvida, porque você tem associações dos militares de baixa patente já atuando como lobby no Congresso Nacional, exatamente porque eles foram excluídos disso, né? Eu não estou nem me referindo aos bombeiros e aos policiais militares que, em tese, estariam vinculados aos governos estaduais, não é nem isso que eu me refiro. Eu estou pensando na própria questão dos militares. Além disso, ainda tem uma outra questão, né? Que é você pensar que você tem um governo onde boa parte dele está composta por militares, né, da ativa ou da reserva, atuando no governo em cargos que necessariamente eles não são técnicos para aquilo, e aí você teria esse mesmo governo apresentando algo que beneficiaria essas pessoas na carreira. Então pega muito mal. Ou seja, o Congresso estaria... Uma coisa é você ser um civil aonde você diz que quer poupar os militares, a outra é você ser um militar e diz que quer beneficiar os militares. Então, novamente a questão, os deputados bancariam isso? Eles embarcariam nessa canoa? Isso é uma pergunta que me parece, por até contatos que eu tenho dentro do Congresso Nacional, que estão lá o tempo todo, falaram, olha, já tem gente totalmente fora, entendeu?
Eles não embarcam nessa canoa, porque sabem que eles vão perder votos com isso. Isso vai levar forçosamente a uma descaracterização do projeto original do governo em relação à reforma da Previdência Social. E aí nós temos aí um quadro em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já avisou previamente que vai ficar incomodado. Ele quer em 10 anos economizar 1,1 trilhão para os cofres públicos se a reforma previdenciária for votada nos termos que o governo propõe. Porém, o próprio presidente Jair Bolsonaro em Israel já se declarou consciente de que o projeto vai sofrer alterações. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, e a fala do Guedes, né, que não se restringe a isso, né, se restringe até de, como se fosse uma espécie de chantagem, porque essa é a palavra, dizendo, olha, se não passar a reforma, pense nas eleições municipais de daqui a um ano e pouco, sei lá o quê. Ora, por favor, entendeu? Quer dizer, tem coisas que não são colocadas na pauta, por exemplo, as empresas que são devedoras da Previdência Social, isso é fato real, sabe? Você tem um número grande de empresas que devem à Previdência, e isso não é questionado, sabe? Você tem vários deputados federais que são empresários, e aí a pergunta é se as empresas dos senhores deputados estariam pagando religiosamente, rigorosamente, fazendo o recolhimento da Previdência, tá, nos termos da lei. Quer dizer, então, quando você olha todas essas questões, fica de fato, soa falso qualquer preocupação com o bem-estar do país. Além do que eu acabei de falar, quer dizer, de você ir, por exemplo, pensando de novo na política externa, vai aos Estados Unidos e ele fala mal da China, que é o principal comprador do Brasil. Quer dizer, então, por favor, eu não sei aonde o senhor Bolsonaro quer levar o país, a não ser, parece que é o poço sem fundo. É muita irresponsabilidade, né? Não se pode agir assim. Isso é muito grave. Eu vou aproveitar esse aspecto que você frisou ainda há pouco, da fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, e segundo o jornalista Valdo Cruz, do G1, das Organizações Globo, ele abordou exatamente essa questão que você mencionou ainda há pouco. Como fator de convencimento aos parlamentares, aos deputados, ele está utilizando o argumento de que se empenharem pela aprovação da reforma previdenciária, o Brasil vai crescer, vai avançar e eles vão conseguir eleger um grande número de prefeitos, se não a eles mesmos como potenciais candidatos às prefeituras. Isso aí, volto a dizer, é uma fala que ela tem vários problemas, ela beira a falsidade. Por quê? Porque você, de novo, olha, então eu chego para o grande público e digo o seguinte, olha, qual é a maneira que eu vou crescer o país, fazer crescer o país? Eu vou diminuir o gasto com a Previdência. Ótimo, agora e em projetos de país, projetos para o crescimento do país, eu não tenho nenhum. É isso que o Paulo Guedes está dizendo, né? Quer dizer, então fica difícil convencer o grande público, tá? E vários deputados, eles até uma questão de sobrevivência, né? De autopreservação. Quer dizer, então como é que você vai apoiar um sujeito desse se ele não apresenta uma proposta, sabe? Como é que eu faço o crescimento? Então, o fato de eu diminuir os gastos com a Previdência, eu vou fazer com que o consumo aumente? O fato de eu desvincular a Previdência Social da Constituição, fazendo com que o trabalhador fique totalmente desguarnecido, além de todas as próprias reformas trabalhistas que já aconteceram no ano passado, no período anterior com o governo Temer, ou seja, diminuindo as garantias trabalhistas e previdenciárias. Então eu vou fazer com que o país aumente o seu ganho, aumente o seu crescimento. Parece que é exatamente o contrário. A cada mês que passa, o índice de desemprego tem crescido. Então, quer dizer, estamos numa recessão tremenda, o desemprego apenas aumenta, e o que você quer é o quê? Aumentar o gasto com os militares, com a previdência dos militares, até salarialmente. Meu amigo Antônio Marcelo Jackson, para concluir a nossa entrevista, nesta quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro deverá receber em audiência as lideranças partidárias do PRB, do PSD, do PSDB, do PP, do DEM e do MDB, numa construção do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele também parlamentar. Isto reforça a base aliada, o presidente, enfim, está conversando com o Congresso? Olha, eu gostaria até de, para o bem do país, que isso fosse possível, não fossem as diferenças do Onyx com o Rodrigo Maia, né? Quer dizer, então, não podemos esquecer que tudo isso aí qualquer base parlamentar passa, querendo ou não, pelo presidente da Câmara dos Deputados, que controla bastante a pauta da Câmara. E esse presidente se diz
juiz, até prova contrária, da base do governo. E esse mesmo presidente da Câmara tem diferenças públicas com o Onyx, né? Então, eu diria o seguinte, olha, o Jair Bolsonaro, nos 30 anos que foi na Câmara, ele não participou de nenhuma comissão, nunca participou de nenhuma articulação política. Ele tem na sua Casa Civil alguém que deveria fazer isso, mas esse alguém tem problemas sérios com o presidente da Câmara. Sinceramente, eu estou começando a acreditar em passes de mágica para que uma base parlamentar surja de forma consistente aí. Por favor, não estou dizendo que não aconteça. Outros fatores podem aparecer nos próximos dias que contribuam para isso, mas até prova contrária eu acho que vai ser bem difícil. Perfeito, meu amigo. Olha, muito obrigado por mais essa entrevista à Rádio Sputnik. Felicidades para o amigo. É sempre uma enorme alegria ter o cientista político Antônio Marcelo Jackson em nosso programa. Fique à vontade, Arnaldo, é sempre um prazer atendê-los. Antônio Marcelo Jackson, cientista político, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, analisando a questão política para o governo federal em relação à importância da aprovação pelo Congresso Nacional da proposta de emenda constitucional que reforma radicalmente a Previdência Social no Brasil.